Fala, gente! Família JC, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas em mais um devocional onde nós acreditamos de que a fé se aprende, há uma palavra de Deus para a tua vida. Vamos falar hoje aqui, a palavra que Deus me deu é quando nós estamos sobrecarregados de aflições. O que fazer, o que pensar, como se comportar mediante a palavra de Deus quando nós estamos sobrecarregados de problemas, sobrecarregados de aflições, sobrecarregado de coisas ruins dentro de nós. Então nós vamos falar sobre isso aqui hoje, quando nós estamos sobrecarregados. Vai chegando todo mundo aí, bom dia, novo horário hoje aqui, eu já vou ver quem está aqui ao vivo. Você que está aí no gravado, escreve aí pra gente, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, que momento que você está? Se você tiver de tarde, boa tarde, se você tiver à noite, boa noite, então escreve aí pra gente ver que você está aí. Porque vocês tanto me pedem para deixar gravado, né? Então deixa eu ver se tem gente aí no gravado mesmo. E quem tá aqui ao vivo, me fala se vocês estão ouvindo bem, tá? Deixa eu só colocar uma música aqui pra gente, um instrumentalzinho de fundo. Como é que vocês estão? Novo horário 7/7 essa semana, tá? O que vocês estão achando desse novo horário? Ai, Bruno, insuportável, muito cedo. Ou outros vão dizer, nossa, maravilhoso, porque eu consigo ouvir a palavra de Deus antes do trabalho, né? Ouvindo bem o som, Tati DBO. A casa é sua, eu vou botar. A casa é sua. Deixa eu ver aqui. Andressa, Cida. Tem alguém pela primeira vez aí? Lu Garrido, Wilka. Como foi abençoado o nosso encontro ontem, todas as segundas-feiras, às 19 horas, às vezes às 8. Aí cada semana é uma semana, mas todas as segundas à noite. Todavia me alegrarei. Vocês vão ver aqui, cara, puxa, como Deus é fiel. O texto bíblico aqui que Deus me deu hoje, nossa, me alimentou demais, cara. Me alimentou demais. Amei o novo horário, levanto para levar o meu filho na escola. Glória a Deus. Sim, o som tá ótimo e o horário tá ótimo. Foi bênção mesmo. Ah, perdi. Perdeu mesmo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos até o 11, tá? Um pouquinho maior hoje, mas o Espírito Santo vai nos guiar aí da melhor maneira, viu? Porque ele é especialista nisso. Mas abre aí, por favor, no Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 a 11. Quem pode anotar para mim aí? E a boa notícia de hoje que Deus me deu, eu escrevi assim: não tenha a palavra de Deus apenas como uma informação. Se envolva com ela ao ponto de ter a sua vida transformada por ela. A minha vida foi transformada e continua sendo transformada pela palavra de Deus. E eu encorajo vocês, levo ela aqui todos os dias para que você também tenha a sua transformação pela palavra de Deus. Talvez você já nasceu num berço cristão, talvez seu pai e sua mãe pastores e tal, ou não, mas que você já nasceu na igreja, ou não também. Mas o fato é que se a gente vive apenas por informações bíblicas, isso não transforma a nossa vida. O que transforma a nossa vida? Quando primeiro eu recebo a informação, mas que eu comece a desejar a me envolver com aquela informação. E quando a gente deseja se envolver com aquela informação, ou seja, se envolver com aquele texto bíblico, a nossa vida é transformada por Deus. Eu gosto muito da estatística de uma universidade nos Estados Unidos que mostra que pessoas que se envolvem com a palavra de Deus de 4 vezes por semana ou mais têm uma vida estatisticamente, radicalmente transformada. E as pessoas que se envolvem com a palavra de Deus 1 vez por semana, 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana não têm uma vida radicalmente transformada pela palavra de Deus. 40 mil pessoas foram entrevistadas. Se eu não me engano, acho que esse é o número. Agora eu não trouxe aqui, mas me veio à memória de compartilhar isso com vocês. Então,
Se alegre por você estar aqui, porque você está no caminho que Deus quer que você esteja, não no caminho que eu quero que você esteja. E você poderia estar mergulhando, se envolvendo num texto bíblico sozinha, ou através de uma pregação, ou em outro canal, mas você está aqui, então nós vamos junto, colado na videira. Amém? Nós vamos no final orar por Israel, pelos brasileiros que estão lá, pelos judeus que estão lá, pelos palestinos inocentes que estão lá. E graças a Deus ele nos deu um livramento, mais um, de não permitir a gente estar lá, nem eu nem Bruna. Nós não embarcaremos, obviamente. Bora. Oi, Adelei, tudo bem, cara? Eu vi que você mandou uma mensagem para mim, mas ainda não consegui responder, viu, meu irmão? Depois a gente se fala. Cíntia Santiago, que bom que você tá aí. Gislene, Júlio Borges, Zida. Tem alguém aí pela primeira vez? Só tô vendo gente conhecida. Como a gente tá no horário novo, dispara o dedinho no coração, por favor. Dispara aí o dedinho no coração o máximo que você puder. Pega o aviãozinho, encaminha aí para pelo menos 5 pessoas. Vamos lá, vamos ajudar o Instagram a acordar. Agora, se você não tiver acordado, aí fica difícil, né, pai? Então, isso. Agora sim eu tô vendo que vocês estão disparando o dedinho no coração. Dispara aí e escreve para mim, por favor. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Jesus, muito obrigado por mais um momento de devocional. Nós acreditamos na tua presença aqui conosco. Por favor, Jesus, através deste texto bíblico, através da tua palavra, transforma a vida do teu povo. Continua me ensinando, Jesus, assim como o Senhor vem fazendo com cada um aqui nessa sala. Nós queremos aprender com você, Jesus. Nós queremos viver no dia de hoje mais parecido com você, Jesus. Para a tua glória e não para a nossa glória. Mas nós queremos ser parecido com você hoje. Diga aí, você que está do outro lado, mesmo você que não escovou o dente ainda, não interessa se está com bafo ou não, diga assim, eu quero ser mais parecido com Jesus hoje. Eu vou ser mais parecido com Jesus Cristo hoje. Não para a minha glória, mas para a glória dele. Por favor, Espírito Santo, coloque as palavras na minha boca, não me deixa falar pela minha sabedoria humana, não me deixa falar por boa comunicação, não quero falar por um jeito simples de ensinar, não. Jesus, eu só quero a presença do Senhor aqui, que o teu Espírito possa entrar nas casas, entrar em cada coração, entrar e acalmar cada alma que está aqui. E que todos saiam com essa certeza. O Espírito de Jesus me encheu. Eu saio cheio do Espírito Santo. Diga aí, pelo amor de Deus, diga isso aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ontem, só para a gente ler, antes da gente ler aqui o texto, a gente falou muito sobre, você que não estava no encontro, sobre a famosa frase, mas ela é bíblica também, de se Deus quiser, entraremos essa semana 7/7. Se Deus quiser, vou mudar de emprego. Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Se Deus quiser é muito forte. Mas será que eu estou preparado mesmo para a vontade de Deus? Será que eu mesmo estou preparado para a vontade de Deus? Será que eu mesmo estou preparado para que esse Deus, se Deus quiser, eu esteja em paz? Porque esse Deus quiser é a vontade dele, que muitas vezes nós não aceitamos, nós rejeitamos sem a gente perceber, cara. Sem a gente perceber. Muitas vezes. Muitas vezes uma porta se fecha e a gente esquece de que Deus também fecha as portas. Muitas vezes Deus permite, você vai ver aqui na vida do apóstolo Paulo, Deus permite aflições. Deus permite, porque Ele é soberano. É ou não é? Então muitas vezes Deus permite. E o apóstolo Paulo, presta bem atenção nisso aqui, cara, no detalhe. Deus fala nos detalhes, cara. E hoje é dia de sua vida ser transformada. Hoje é dia de você receber algo novo de Deus. E isso não é frase pronta, isso é a realidade, isso é um fato. Presta atenção. O apóstolo Paulo não andou com Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele se chamava Saulo.
E ele era um judeu da tribo de Benjamim, e eu não vim aqui para falar da história dele. Mas a gente tem que lembrar de que ele não andou os 3 anos e meio com Jesus aqui na Terra. Jesus viveu até os 30 anos, dos 30 aos 33 ele cumpriu o propósito do Pai aqui na Terra. E Jesus tinha uma equipe inicial ali de 12 pessoas, um deles traiu ele, já era previsto que alguém iria trair Jesus, no caso foi Judas. Para que Jesus fosse para a cruz, também já era previsto, está escrito nas Escrituras, que o Cristo iria para a cruz para sofrer, mas para vencer a morte, ressuscitar e perdoar os pecados da humanidade e religar a humanidade com Deus. Quem crê, crê. Quem não crê, já está crendo. Então presta atenção. Ele não andou com Jesus. Jesus tinha essa equipe inicial de 12, nenhum deles era Saulo, o apóstolo Paulo. E aí Jesus tinha outros 70 discípulos, também nenhum deles era. Bom, aí Jesus morre e ressuscita. E quando a comunidade cristã começa a crescer, esse Saulo começa a perseguir, porque ele tinha raiva, ele tinha ódio dos cristãos. Esse Saulo. E aí Jesus Cristo já tinha ressuscitado, ficou 40 dias aparecendo para ter testemunhas, foi para o Pai. Tem um momento que esse mesmo Jesus Cristo vai ao encontro de Paulo na estrada de Damasco e derruba ele do cavalo. E fala para ele assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue tanto? Quem é você? Ele diz. Quem é o Senhor? E ele fala: Jesus Cristo. Então uma experiência pessoal que Saulo teve. Essa experiência pessoal com Jesus mudou radicalmente a vida de Saulo. Ao ponto de mudar o nome dele para Paulo, ao ponto daquele arrogante, daquele destrambelho sair de cena e entrar um ser humano que nasce de novo, ao ponto de desejar viver como Jesus Cristo. Vocês estão entendendo ou não? Então ele não andou com Jesus, ele teve um encontro com Jesus. E você pode ter um encontro com Jesus se você não teve ainda. E um encontro com Jesus transforma a vida de todo ser humano, irmão. Por isso que eu peço, Senhor, traga todo mundo que é destrambelhado mesmo, como sempre eu fui, porque quando a pessoa tem um encontro com Jesus, ela é transformada. Sabe? Já ouviu? Tem uma frase que eu recebi anteontem, inclusive ele está lá em Israel, o Felipe Valadão. Eles não conseguiram voltar ainda. Não vi as notícias hoje, mas ele não conseguiu voltar ainda. Antes de eu ver as notícias de Israel, aqui só um pitaco para vocês. Você acordou já, não sei que hora você acordou. Talvez você acordou agora ou acordou algum tempo antes. Quando você acorda, se você for direto para as notícias, você já começa atrasado, velho. Essa que é a realidade. Não, Bruno, pelo contrário, eu já tenho que acordar e já ver as notícias, porque as notícias eu já preciso ficar atualizado. Não, pelo contrário, você está desatualizado, você está atrasado. Eu quero encorajar você ao acordar, ir para a palavra de Deus. Ao acordar, ir conversar com Jesus através das Escrituras. Para que você possa se blindar. Depois você vai para as notícias. Por exemplo, eu não vi ainda as notícias de Israel hoje. Mas o Felipe Valadão, ele tem uma frase que ele fala assim, que é bíblica, né? Jesus é forte. Vocês querem ouvir ou não? Jesus, ele não disse, eu te amo. Jesus disse, eu te mudo. Que tão simples essa frase e tão poderosa. Jesus não disse, eu te amo. Jesus disse, eu te mudo. Felipe Valadão, um beijo no teu coração. Que você seja usado aí em Israel para alcançar uma alma nova para Jesus. Para alcançar uma pessoa que não conhece a paz de Cristo que excede todo o entendimento. Felipe Valadão, que você possa ser usado por Jesus. Eu não preciso nunca te conhecer. Posso te ver só lá na glória, só lá na Nova Jerusalém. Não interessa. O fato é que você seja usado para alcançar uma alma, onde quer que você esteja aí. São 6 horas para frente. Mas uma pessoa nova, colada na videira em Israel, seja judeu, jebuseu, palestino, não interessa, brasileiro, mas que essa pessoa possa receber a paz de Cristo como árbitro no coração, como juiz no coração, através da sua vida, Felipe Valadão. E eu sei que tem 2 ou 3 mulheres nessa sala orando comigo, junto, nesse mesmo propósito, nesse mesmo espírito de oração. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Então,
esse apóstolo Paulo, ao ter um encontro com Jesus, Jesus aceita você do jeito que você está, como aceitou a vida do Paulo, do Saulo, e transforma, muda a vida de Saulo ao ponto de mudar o nome para Paulo. E aí ele passa a ser o apóstolo Paulo. Bruno, mas você não leu o texto ainda. Calma, moça. Presta atenção. Para você entender o texto, você precisa entender o contexto. Eu estou te colocando no contexto. Por ele se tornar apóstolo, por ele se tornar o 13º apóstolo, considerado o 13º apóstolo, por ele se tornar um dos líderes mais influentes depois de Cristo, líderes cristãos que levam a mensagem de Jesus, o maior implantador de igreja foi o apóstolo Paulo. Quando ele se torna esse comunicador do evangelho, e para ser comunicador, ele foi transformado pelo evangelho de Jesus e vivia o evangelho de Jesus, ele foi muitas vezes questionado pelos sofrimentos que ele passou. Por conta do quê? Da religiosidade. Ou por conta, não vou nem falar da religiosidade, pela falta de entendimento nosso. De que quando uma pessoa está sofrendo, como ele sofreu, em vários momentos, a Bíblia mostra os sofrimentos do apóstolo Paulo, e você vai ver ele falando sobre isso aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 a 11. Se ele está sofrendo é porque ele não tem vida de oração. Se ele está sofrendo é porque a pessoa não tem Jesus ainda. Se a pessoa foi presa é porque ele ainda não tem Jesus ainda. O apóstolo Paulo foi preso. Por exemplo, vai ler a carta de Filipenses. Então, o que acontece? Jesus está te preparando para que você possa ter um conhecimento novo hoje e ser transformado por esse conhecimento. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quem são as pessoas que estão aqui. Mas o fato é, essa sobrecarga de aflição, essa sobrecarga de problemas, não significa uma falta de fé da tua parte. Mas os pensamentos vêm como, tá faltando fé. Os pensamentos vêm, tá faltando, eu sou uma desgraçada, eu sou um desgraçado mesmo, eu não consigo ter fé. Eu não sei nem porque que Deus ainda olha para minha vida. Eu tenho certeza que existe aí pensamentos de condenação. Pensamentos religiosos que te condenam. Mas hoje é dia de isso sair da tua vida. E vai sair através da palavra de Deus que nós vamos ler aqui. Muita preocupação, muita aflição, é isso aí. É isso aí. Então, olha só. Todo mundo já abriu aí? Todo mundo já abriu aí? Ontem a Lu Maimuna, ela falou uma palavra muito forte, que mexeu muito comigo. O verbo enfrentar. Ou ela usou a palavra enfrentamento. Somos constantemente colocados em situações de confronto. E essas situações de confronto são muitas vezes colocadas pelo próprio Deus. Na verdade, todas elas podem ser colocadas por Deus, ou Deus, e se não for por Deus, mas Deus permitiu. Então, de uma certa forma, tudo está debaixo da autorização de Deus. É ou não é? Cara, a sobrecarga de aflições traz para nós culpa, condenação, desânimo, vontade de desistir. Culpa, desânimo, vontade de desistir. Mas você não vai parar. E não adianta ficar só cantando a música, você não vai parar, você não vai parar. Precisa mergulhar no texto bíblico, para que você possa, inclusive, louvar a Deus de uma forma diferente. Eu creio que quando você começa a conhecer a palavra de Deus, você é transformada por ela ao ponto de mudar a sua adoração, mudar inclusive o seu louvor. Porque você começa a conhecer como é que Deus, quem Deus é, você começa a perceber o que Deus espera de você, o que Deus espera de nós. Você começa a conhecer mais atributos de Deus.
Você começa a conhecer mais este Deus e aí você se entrega mais para ele. Quanto mais você conhece alguém, mais você se entrega para essa pessoa. É assim no relacionamento amoroso, é assim no relacionamento de time no trabalho. Quanto mais você conhece o seu funcionário, a sua funcionária, mais você confia naquela pessoa ao ponto de você delegar mais. É ou não é? Com Deus é a mesma coisa. Com Deus é a mesma coisa. Vamos ler aqui agora o texto. Presta atenção, nós vamos por partes. Começa assim, ó. É uma carta de Paulo para a igreja de Corinto, para pessoas, para nós, irmão. Eu, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo essa carta com o nosso irmão Timóteo, à igreja de Deus em Corinto, e a todo o seu povo santo em toda a Acaia. Que Deus, o nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Aqui tem a primeira coisa que você precisa saber, que você precisa relembrar. Esse nosso Deus é nosso Pai. E se você é pai, se você é mãe, você pode imaginar um pouquinho que se ele é pai e se ele é Deus, ele jamais vai te abandonar. Está escrito isso. Você confia nisso? Hoje é dia de confiar mais. Hoje é dia de tirar mais azeite aí dessa azeitona. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. Só que quando a gente escuta isso, graça e paz, a gente não fala isso. Você me encontra, você fala para mim, graça e paz. Você vem falar comigo e você fala que a paz de Jesus Cristo seja o árbitro do teu coração. É ou não é? Eu te encontro e falo que a paz de Cristo seja o árbitro do teu coração. Nós nos encontramos e falamos graça e paz. Amém. Isso. Mas quando a gente fala isso, não significa, quando a gente deseja isso para você, quando Paulo estava desejando isso para as pessoas, não significa, ó, agora vocês vivem uma vida perfeita. Recebe a graça, recebe a paz de Jesus e viva uma vida perfeita. Sem aflições, sem tribulações, sem sobrecarga de aflições. Não. E você vai ler aqui e você vai entender agora aqui. Versículo 3. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Talvez a sua Bíblia está escrito aí consolador. Deus, Pai misericordioso e Deus de toda consolação. Algumas traduções falam consolação, outras falam encorajamento. É a mesma coisa no sentido de que a consolação de Deus não é passar a mão e falar, vem cá, coitado, tadinho, vem cá, tadinho. Não, ele vai te... A consolação de Deus é uma proteção de Deus e é também um encorajamento de Deus para te mover em meio à aflição. Você está entendendo isso? E aí está assim escrito, aqui começa o céu descer aí sobre a tua casa. Antes do teu trabalho. Escute isso. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições. É uma garantia. Deus encoraja você, consola você em todas as suas aflições. Para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. O apóstolo Paulo estava passando por aflições. E ele está dizendo, olha, eu estou passando por aflição porque é uma oportunidade de eu ser encorajado por Deus ao ponto de encorajar vocês que também estão passando por aflições. Então, um dos propósitos de nós passarmos por aflições, anota isso daí, não esqueça disso, ore a Deus para que peça a Ele para que você não esqueça, porque Ele também Ele lembra, Ele é um lembrete também para nós, Ele ensina e lembra, ensina, Jesus disse isso, o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vai te encorajar, aquele que vai
manter vocês em movimento, ele vai ensinar vocês e lembrar vocês. Ensinar e lembrar. Muitas vezes você já aprendeu, mas você esqueceu. O Espírito Santo te lembra aí agora. Em nome de Jesus. Então presta atenção. Um dos objetivos é esse. Você está passando por uma aflição, assim como eu. Você está passando por uma sobrecarga de aflições, assim como eu. Você está passando por uma sobrecarga de preocupação, assim como eu. Você está passando por uma sobrecarga de problemas. Tudo saiu do teu controle. O que está acontecendo aí? Um dos propósitos é que você aprenda e seja usado e usada para ajudar alguém. Não quero, Bruno. Pronto, tá aí o egoísmo que precisa sair do teu coração. Nós já nascemos egoístas. E se você foi mimado e mimada por tua mãe e pelo teu pai, assim como eu fui pela minha mãe, você nasce mais egoísta ainda. Mas todos temos coração egoísta. Mas quando você chega perto de Jesus, quando você tem um encontro com Jesus, ele começa a tirar esses espinhos aí do teu coração, do egoísmo. Egoísmo inconsciente. Inconsciente, a gente não percebe muitas vezes. Mas vai sair. Eu oro em nome de Jesus que todo egoísmo saia do teu coração. O apóstolo Paulo não estava sendo um professor acadêmico no sentido, né, de... quando eu falo acadêmico, eu vou até melhorar isso, mas ele não estava sendo um professor que estava ensinando algo que ele não estava vivendo. Pelo contrário, ele estava em aflição. O apóstolo Paulo era colocado em xeque o tempo todo pelas pessoas que não acreditavam no seu apostolado, no sentido de, cara, como assim você está colado na videira? Como assim você é apóstolo de Jesus? Primeiro que você nem andou com Jesus. Segundo que você está passando só por problema, Paulo. E Paulo era cheio do Espírito Santo. E Paulo teve que aprender a lidar com essa situação de desconfiança do povo, desconfiança das pessoas. Então a sobrecarga de aflições coloca em xeque o propósito de Deus. Porque você vai falar assim, poxa, mas eu não estou no propósito, eu não estou vivendo no propósito. Eu acho que eu não tenho nem mais jeito, ou seja, vem as dúvidas. Hoje é dia dessas dúvidas saírem daí. Quem está entendendo isso? Quem está recebendo já uma resposta de Deus? Deixa eu ver aí. Quem realmente está recebendo uma direção de Deus? Vai vendo aqui, ó. Então, esse é o segundo ensinamento. O primeiro, relembrar que Deus é Pai. O segundo é Paulo dizendo: Deus nos encoraja em todas as nossas aflições para com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Olha lá, a Dani está falando, eu. A Nancy está falando, eu. A Giza, eu. Rita Junqueira, eu. Tati DBO, Cleverton, eu. Olha lá, glória a Deus por isso. A Daiane, eu. Fabi Macedo, terapeuta, eu. Manda um beijo pro seu marido aí. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições... Não, volta. Versículo 5. Pois, quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mais consolação você vai receber de Deus por meio de Jesus Cristo. Quem está entendendo isso? Ah, mano, isso é bom demais. Isso aqui me renovou demais. Vou falar para vocês. Ontem você não estava no encontro, você perdeu. Você só perde esses encontros. Essa que é a realidade. Ontem as mulheres de fé, tava só eu e o Marquinho de homem na sala. Todas as segundas no Zoom ao vivo. Ai, Bruno, paga? Não me pergunta se paga isso. Não paga nada. Presta atenção. As mulheres oraram, estão orando por mim, porque eu estou vivendo isso. Sobrecarga de aflição, sabia? Às vezes a pessoa diz, o cara que está tocando a live lá, ele não tem problema. O cara que está tocando a live lá, ele não tem sobrecarga de aflição. É que você está viajando na maionese, você não está colado na videira. Não, eu estou passando por uma enorme sobrecarga de aflição.
Só Jesus sabe. Você nem imagina. Não dá para expor tudo aqui. E olha que eu exponho muito, às vezes até demais. E pago o preço por isso, espiritualmente falando. Pago mesmo, por amor a Jesus e por amor a vocês. Porque eu gosto de falar o português rasgado aqui. E qual que é a pior situação? Eu morrer fisicamente. Na verdade, essa é a melhor opção. Ai, Bruno, não fala isso. Minha mãe tá aí, ela já fala, não fala isso. Ué, viver é Cristo e morrer é lucro. É ou não é? Quer viver a palavra ou não quer viver a palavra? Essa que é a realidade. Olha só. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês. E então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Cara, como eu me vejo aqui junto com vocês nisso. Então vou ler de novo porque talvez você não entendeu. Quando estamos sobrecarregados de aflições, Paulo estava sobrecarregado de aflições, sendo questionado pelos insuportáveis, né, sobre o apostolado, porque se você está passando por muitas aflições, você não está colado na videira, você não tem fé. Pois é. Isso é que não sabe que Jesus disse que no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenha bom ânimo, tenha coragem, eu venci o mundo. Mas esse ânimo e essa coragem não vai vir de você, você já vai ver aqui, é que eu não estou aguentando. Você já vai ver aqui, o encorajamento não vem de você, vem de Deus. A força não vem de você, coragem não vem de você. Até quando você vai querer que a coragem venha de você? Não vai vir. Bruno, mas está escrito coragem. Seja forte e corajoso. Josué, capítulo 1, versículo 9. Amém, amém. Coragem, seja forte. Que é isso? Você não leu o texto todo, não? A coragem e a força só viria para Josué. Ou, se for para ter uma coragem e uma força, é para vir para as Escrituras. Deus disse, Josué capítulo 1, versículo 8, medite na minha palavra de dia e de noite, e então você será bem-sucedido em tudo que fizestes. Você está fraco? Sim. Quando somos fracos, é aí que somos fortes. Mas como é que isso na prática acontece? Meditando na palavra de Deus. Quando você medita na palavra de Deus, a sua adoração muda. Quando você medita na palavra de Deus e começa a aprender, ser transformado pela palavra de Deus, porque é isso que vai chegar sobre a tua casa, é isso que está chegando sobre a tua vida aí hoje, o seu louvor muda, o seu quebrantamento muda, tudo muda, irmão. Tudo muda, nada fica igual. Nada fica igual. E eu vou dizer de novo. Eu acordei só o pó da rabiola hoje. Quem? Só o pó do Batman eu acordei hoje. Você não estava no encontro ontem, mas eu compartilhei um pouco do que eu estou passando com as mulheres de fé e com o Marquinho que estava ontem. Mas você não precisa saber exatamente. Você não estava ontem, não estava. Mas presta atenção. Assim como você, eu também passo por aflições. Assim como nós passamos por aflições, o apóstolo Paulo estava passando e estava sobrecarregado de aflições. E ele estava sempre focado em Jesus, em Deus nosso Pai e em ajudar pessoas. Você entendeu agora, você que está aí passando por tantos problemas, que um dos objetivos é você também ajudar o próximo por esse deserto que você está passando? Você quer ver uma coisa? Você está passando por um deserto. Você está passando por uma sobrecarga de aflições, como eu estou passando. O fato de estar aqui te ajudando com a palavra de Deus me ajuda também. Então hoje você tem uma tarefa de ajudar alguém, fazer alguma coisa para alguém, por alguém. Você aí que está no ao vivo e no gravado. Se você está no gravado à noite, não interessa. O que interessa? Você vai ajudar alguém hoje. E aí você vai ver como é que você fica. Ajuda uma alma hoje. Seja usado por Jesus para uma alma. Uma alma. Bora. Versículo 7. E o melhor está por vir. Temos firme esperança de que
assim como vocês participam de nossos sofrimentos, também participarão de nosso encorajamento. Irmãos e irmãs, versículo 8. Queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Paulo falando, olha, a gente quer que vocês saibam, né, das nossas aflições. As aflições que a gente passou na província da Ásia. Fomos esmagados, presta atenção. Fomos esmagados. Tarsila Beluco, Nancy Cristina. Eu não sou pastor, Nancy Cristina. Fomos esmagados. Fomos oprimidos. Além da nossa capacidade de suportar. Eu só estou lendo o texto. E o Espírito Santo está incendiando aí. E o Espírito Santo está fazendo aí. Eu creio como uma criança. Ele me renovou por inteiro hoje de manhã. Presta atenção. Desculpe, não precisa pedir não. Não precisa não. Um beijo no teu coração. É que eu falei isso de propósito. Alguns vão dizer assim, Bruno, você é pastor sim, você vai ver. É isso aí. Deixa Deus fazer, irmão. Fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar. Eu estava assim nos últimos dias. Acordei assim hoje. Sério, Bruno? Seríssimo. Só Jesus sabe. E ele me renovou por esse texto. Ele me renovou. Isso que eu acho muito louco na Bíblia. Ele me renovou porque eu fiquei um tempo aqui. Eu fiquei um tempo aqui. Eu fiquei um tempo aqui. Todo mundo junto, vai. Eu fiquei um tempo aqui. Eu fiquei um tempo aqui. Eu falei, meu Deus. Cara, e aí chega ao ponto aqui de ser inexplicável, né? É porque a única explicação que nós temos é que a Bíblia é o único livro que você está na presença do autor. O autor não está na Ásia, o autor não está na África, o autor não está em Massachusetts, nos Estados Unidos. O autor e o consumador da nossa fé, desta fé, está contigo aí. Está comigo aqui. Está conosco. Está com a gente. Então, quando você estiver lendo um texto bíblico, você está na presença do autor. E aí, cara, quando eu estou lendo isso, meu Deus, é assim que eu me sinto, Jesus. Esmagado e oprimido, além da minha capacidade de suportar. E olha o que ele continua dizendo, vírgula, e pensamos que não sobreviveríamos. Temos que colocar lupa sobre isso, pessoal. Porque olha a situação que Paulo estava. Esmagado, oprimido, pensando que, cara, isso aqui é além do que eu posso suportar, além da minha capacidade de suportar, e, cara, eu não vou sobreviver, nós vamos morrer aqui. Esse era o cenário. Então, se você quiser focar, a gente começou no versículo 1, mas se você quiser focar no versículo 8 e meditar ao longo do dia, foca aí no 8. Agora vem ver no 9. Agora vai no 9, no 9, no 9, no 9. De fato, esperávamos morrer. Mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Esse Deus é capaz de ressuscitar os mortos. Quem foi que ele ressuscitou? Jesus Cristo, por enquanto. Mas na volta de Jesus, todos que morreram em Cristo Jesus, colados na videira, serão ressuscitados, os primeiros a ser ressuscitados. E os que estiverem vivos quando ele voltar, vai para a glória com ele, vai para a melhor parte. E os demais, você já sabe, eu não preciso dizer.
Todo mundo sabe. É que às vezes a gente finge que não sabe. Então presta atenção. Qual que é o objetivo de sermos esmagados e oprimidos? Tem objetivo isso, Bruno? Tem. Quais são os objetivos? Qual é o objetivo de ser esmagado e oprimido? Deixar de confiar em nós e aprender a confiar somente em Deus. Anota aí, está escrito, só estou lendo. Deixar de confiar em nós e confiar mais em Deus. Isso é um aprendizado diário. Nós estamos aqui, hoje é a live de número 1171. 1171 dias, juntos aqui colados na videira. Eu ainda aprendo sobre isso, graças a Deus. E vai ser assim até a volta de Jesus. Depois não vai precisar mais disso, porque aí nós vamos estar 100% com Ele. Então, diga aí, eu quero aprender. Abra a tua boca para Deus te encher. Abra a tua boca e eu a encherei. Diga aí, eu vou aprender a confiar menos em mim e confiar somente em Deus. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. O que Paulo está dizendo? Olha, ele já nos livrou de tantas coisas e vai continuar nos livrando. Vai livrar outra vez. Você tem que declarar isso. Você está passando pela angústia? Declara aí. Lembra das angústias que ele já te resgatou, já te livrou? E fale aí. Deus, o meu Pai, o nosso Pai e Senhor Jesus Cristo irá me livrar mais uma vez. Palavras têm poder. E você está lançando a palavra de Deus sobre a tua vida. A palavra de Deus sobre a tua casa. Ah, mano, isso é bom demais, cara. Hein, Mariane. Oh, que legal seu nome, hein? Tá. Vocês entenderam? Então você precisa declarar a palavra de Deus. Vamos, estou esperando um por um. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. E aqui eu lembrei muito de vocês que estavam no encontro ontem, versículo 11. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então, muitos darão graças porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Então, o apóstolo Paulo, no final, aqui no versículo 11, ele está agradecendo as orações. E eu agradeço as orações de vocês que estavam no encontro ontem. Agradeço demais. Então, quando a gente passa por isso, a gente fala, meu Deus, eu preciso de força. Na verdade, eu preciso me encontrar mais com Jesus. Eu preciso permanecer mais em Jesus para encontrar forças nele. Então, a grande chave aqui do dia de hoje e aqui é onde ele estava sendo contestado. Como assim você é apóstolo? Agora você entendeu. Como assim você é apóstolo? Como assim você é um pregador do evangelho? Se você está sendo esmagado e oprimido além da capacidade de suportar. Porque Deus está me ensinando a deixar de confiar em mim mesmo e confiar mais nele. Fatalmente, a gente chega a um ponto que você precisa se render a isso. Se você ainda não consegue se render a isso, você... Por exemplo, a Luciane escreveu que eu estou passando por um momento difícil no meu casamento. É isso aí. Todos nós, cada um está vivendo uma dificuldade, percebe, pessoal? Todo mundo está passando por uma dificuldade. A Luísa deve ter compartilhado alguma coisa. Estou no trabalho, tentando ouvir e passando por uma situação muito complicada. Angústia, medo e dor. É isso aí. E o apóstolo Paulo também está falando isso. Antes da gente orar, nós estamos te ensinando a palavra de Deus, para que você viva a palavra de Deus. Não adianta eu orar do lado de cá por você, se você não estiver vivendo a palavra de Deus. Preste atenção nisso, eu não tenho nenhum problema de dizer isso, eu não tenho nenhum medo de dizer isso. Não adianta eu orar por você para resolver esse problema. A minha oração, então, na máxima da minha oração, ela precisa ser: Espírito Santo,
Abra os olhos dessa pessoa ao ponto dela perceber que isso que está acontecendo é uma oportunidade de manifestação da glória de Deus. Isso que está acontecendo sobre a tua vida não é um problema que do jeito que você está pensando. É uma oportunidade de você viver a palavra de Deus. É uma oportunidade de você parar de confiar em você mesmo e confiar mais em Deus. Eu estou vivendo isso na minha pele. Dentro das minhas aflições, Deus continua me ensinando. Bruno, para de confiar em si mesmo. Você que falou problema de casamento, quando Bruna saiu da minha casa, naquele momento foi um dos primeiros aprendizados que eu tive para não confiar em mim, mas confiar em Deus. Porque em mim e na Bruna não existia mais força para que a gente pudesse restaurar o nosso casamento. Foi uma oportunidade de manifestação da glória de Deus. O que é isso? Algo místico. Nada disso. Aprendi a confiar menos em mim e mais em Deus. Não tinha mais saída. Então eu tive que recorrer ao Senhor dos Senhores, o nome que está sobre todo nome. Mas quando acontece uma situação difícil na nossa vida, a gente tende a procurar culpados. Nós mesmos ou alguém. Tá com problema de casamento? Meu problema está no meu marido. Quem disse que está no teu marido? Tá com problema no casamento? O problema sou eu. Quem disse que o problema sou eu? O problema, na verdade, é você ficar olhando para o problema. E deixar de olhar para Jesus. Pedro andou sobre as águas, porque ele manifestou a fé. Se é o Senhor mesmo que está aí, deixa que eu vou. Me chama que eu vou até aí. E Jesus falou, venha. E ele veio. E aí veio o problema. Tempestade, vento estava rolando. Ele tira os olhos de Jesus e coloca os olhos na situação. E o que acontece? Ele afunda. Então Deus te trouxe até essa live de forma milagrosa. 73 almas neste exato momento. Para olhar de novo para Jesus. Para voltar aos olhos a Jesus. E esse é um movimento diário. Eu sou o primeiro a tirar os olhos de Jesus. Se você não sabe, agora você está sabendo. E diariamente eu preciso manter os meus olhos nele. Eu desejo isso. E a sede está acontecendo agora aí dentro de você. Bruno, mas fala mais sobre esse negócio de não procurar culpados. Presta atenção. Um cego, vai ler depois lá João 9. Por isso a importância da gente ler João 9. E a gente já vai orar junto por Israel. Presta atenção. Cego de nascença. Cego de nascença. Os discípulos chamam Jesus e faz o call. Jesus, vem cá. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Claro, diga aí, meu filho. Peraí. Olha só. O cara é cego. Nasceu cego. Quem é culpado? Ele ou os pais dele? Vou esperar sua resposta, Jesus. Acho que Jesus deve ter pensado, como vocês gostam de procurar culpado, né? Como você, Bruno, gosta de confiar em nós mesmos, em você mesmo. Quando a gente fica procurando culpado, a gente continua olhando para o ser humano. Para alguém ou para nós mesmos. Quando a gente olha para o ser humano, a gente deposita, além da culpa, existe também uma outra palavrinha com C que é muito importante para nós e buscada por nós, que é a confiança. Confiança. Todo mundo quer confiança, não quer? Autoconfiança, confiança, confiança, confiança. A confiança não está em você. A confiança não está em mim. A confiança está em Deus. Isso é um aprendizado diário. Se você pensa que é uma vez por semana, ou a cada quarter, ou no primeiro bi, ou no segundo tri, não sei o que é que você pensa. Primeiro bimestre, segundo trimestre, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, a casa já caiu para você. Eu estou te encorajando a você buscar todo dia aprender isso. E sua vida vai ser transformada por Deus. Ao ponto de você ajudar outras pessoas no deserto que você está passando. Foi isso que o apóstolo Paulo estava vivendo. Ele era pressionado de todos os lados. E por ele mesmo. Como assim Deus me levanta para ser um apóstolo? Eu sou improvável, não andei com Jesus, tinha raiva de Jesus, o Senhor me levanta para ensinar as pessoas o teu evangelho, me dá revelações absurdas da tua palavra, ao ponto de fazer eu escrever 70% da Bíblia. Isso é o apóstolo Paulo.
E eu estou sendo oprimido, esmagado, além da capacidade de suportar. Paulo. Para que você possa aprender a confiar menos em você e mais em mim. Por que a gente é assim? Porque tem pecado em nós. Todo mundo nasce pecador. Tem um bug no sistema. E só existe um que resolve esse bug. Só existe um. Que você tenha um encontro com ele hoje. Jesus Cristo Nazareno. Que você tenha um encontro pessoal com Jesus hoje. Que disse para os discípulos, espera aí, vocês estão procurando culpado, né? Não tem culpado. Nem ele nasceu cego por culpa dele, e nem os pais deles é culpado. Oportunidade de manifestação da glória de Deus. Então agora você aprendeu que em tempos de ser oprimido, em tempos de problemas, além do que você pode suportar, a manifestação da glória de Deus significa confiar menos em você e mais em Deus. Significa que você vai conversar com Jesus Cristo que vive sobre isto. Você está sendo convocado, assim como cada um de Israel, homens e mulheres, estão sendo convidados para a guerra. Convocados, perdão. Não é convidado. Convidado, a pessoa pode dizer sim ou não. Não, você está sendo convocado. Você que está aí, você está sendo convocado a ter uma conversa com Jesus Cristo hoje. E eu volto a dizer, eu acordei oprimido. Aí o povo pensa assim, a pessoa está oprimida, está cheia de demônio. Quem disse isso? Quem disse isso? Está escrito aí. Fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar. Para quê? A gente já esperava que a gente ia morrer, ou seja, a nossa esperança acabou. Por quê? O resultado disso fez isso aqui, ó. Deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos, que é capaz de ressuscitar mortos. Então pensa comigo. O Espírito de Deus, que foi entregue para a humanidade, está na mesa para quem quiser. Não para ter uma barganha, não para ter... Teve um cara que quis comprar o Espírito Santo lá na Bíblia, está no livro de Atos. Ele quis comprar, eu não lembro o nome dele, mas ele quis comprar o Espírito Santo. Rapaz, Pedro chama ele na xincha. Porque ele queria ser usado por Deus como os apóstolos estavam sendo usados. Ele quis comprar. Eu pago. Jesus já fez o que tinha que fazer. E agora você precisa fazer a coisa mais difícil do mundo. Para você. Para a raça humana. A coisa mais difícil para a raça humana é se negar a si mesmo e se submeter a um Deus invisível que se chama Jesus Cristo. O único mediador entre Deus e a humanidade, está escrito na Bíblia, se chama Jesus de Nazaré, o Cristo. Nasceu em Belém, morou em Nazaré, cumpriu o propósito dele na Galileia, foi para a cruz, morreu e no terceiro dia ressuscitou para perdoar todos os nossos pecados. Vou melhorar, para cancelar todos os nossos pecados. O que preciso fazer então para receber isso, Bruno? Se arrepender e crer. Só crê quem se arrepende. Quem não se arrepende não consegue crer. Só acredita. Só vai na igreja, dá dízimo, é uma pessoa caridosa, bondosa, aleluias, glória a Deus. Mas não há arrependimento. E eu não conheço o seu coração e você não conhece o meu coração. Só Jesus está fazendo um scan agora nos corações. Então seja sincero com ele, que ele já sabe que está aí. Eu quero aprender a me arrepender. E precisa de fé para se arrepender. Então a minha oração por vocês, agora, é que vocês comecem a ter mais sede de viver isso, como o apóstolo Paulo viveu. Quem quer viver mais dessa maneira? Diga assim, eu quero. Eu quero. E interessante, ontem eu estava falando para a Bruna, né? A gente estava falando sobre Israel, a guerra. A primeira coisa que começamos a declarar ontem é que
da mesma forma que Deus nunca desamparou Israel, mesmo Israel, o país de Israel, no passado, mesmo ele sendo idólatra, mesmo se afastando de Deus, Deus não desistiu deles. Deus não desamparou, mesmo eles tendo sido presos na Babilônia, 70 anos presos na Babilônia. Mesmo Deus paciente, bondoso, misericordioso, Deus não desistiu deles. E não vai desistir de novo agora. Mas o que eu creio é que há uma oportunidade de manifestação da glória de Deus agora lá em Israel. Eu creio que novas pessoas estão sendo alcançadas por Jesus em meio à guerra. Eu oro nesse momento de forma consciente, junto com você, para que haja paz, para que essa situação em Israel se resolva o mais rápido possível. Mas acima de tudo, que a paz de Cristo entre em novos corações. E que os brasileiros que estão lá, que todos os ramos colados na videira que estão em Israel sejam usados por Deus para apresentar o evangelho em meio à guerra. Que eles sejam renovados em força. Que todo mundo que está lá, não interessa a igreja, o templo, né, a placa que está lá, se é Lagoinha, se é não sei o que, se é nada disso. Que Deus possa usar Felipe Valadão e todo mundo que está lá para alcançar novas pessoas para Jesus. Trazer novas almas, ovelhas perdidas que estão lá, mesmo em meio à guerra. Eu digo isso com muita ousadia, com muita coragem que vem de Jesus Cristo. Esta é a minha oração. Que a paz reine lá, o mais rápido possível. Mas que acima de tudo, através dessa situação de opressão, que está todo mundo sendo esmagado lá, que através dessa situação, todos possam ver quem Jesus é. Quem Jesus Cristo é. É assim que a Bíblia me ensina, é assim que a palavra de Deus funciona e cabe a nós fazer aquilo que é o mais difícil. Negar a si mesmo e aceitar essa mensagem, que é loucura para o ser humano. O próprio Deus falou, é loucura. Mas, para nós, não é loucura. É loucura isso, Bruno. Loucura para você, mas para Deus não é. É sabedoria. É sabedoria. Vá com Deus, ande na presença de Jesus e lembra, ajude alguém no dia de hoje e vê como que você fica. Ajude alguém. Às vezes você não precisa ajudar ensinando a Bíblia, mas se você sentir não, se você for direcionada por Deus para ensinar um versículo ou ensinar aquilo que você aprendeu hoje, ensine. Mas ajude alguém naquilo que Deus está mandando você ajudar. Você que está passando por aflição, você que está passando por sofrimento, assim como eu estou passando, ajude alguém. Amém? Que Deus abençoe. Tamo junto, colado na videira. E até amanhã no nosso novo horário desta semana, às 7h07 da manhã. Se Deus quiser, continue orando pelo povo lá que está em Israel e pelos palestinos inocentes. Tá bom? Que Deus tenha misericórdia e Ele tem. Que haja misericórdia abundante lá, porque Deus tem. Que Deus tenha misericórdia? Não, Ele tem misericórdia. Ele é a própria misericórdia. A gente só precisa ver essa misericórdia sendo manifestada. Novas almas sendo alcançadas pelo Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém.